Muito bom dia, mais uma vez. Como é bom podermos estar reunidos na presença do Senhor e ao seu nome adorar e exaltar. Hoje, conforme já temos feito, hoje, e eu havia já prometido isto na semana passada, nós temos estudado o livro de Lucas e na semana passada nós terminamos o nosso estudo com o verso 35. E eu havia já dito aos irmãos que, então, a partir deste domingo, seguiríamos em frente e estudaríamos a partir do verso 36. Vou ser honesto com os irmãos que este texto, obviamente, como os irmãos devem imaginar, e não apenas como os irmãos devem imaginar, mas de facto eu, inclusive, já o disse, que é por esta razão. É exatamente por conta deste texto que fala da profetisa Ana, que a nossa filha mais nova chama-se Ana. Ana tem algumas características muito interessantes e eu sou honesto com os irmãos que, conforme tenho preparado e estudado esses textos, muitas vezes esta pequena parte, que consiste em apenas 3 versos, do verso 36 ao verso 38, acabamos por passar por ela muito rapidamente. Ou seja, quase como se a única coisa que pudéssemos extrair deste texto fosse aquilo que conseguimos extrair de uma primeira leitura, como já falamos anteriormente também, outros dias, uma leitura mais superficial. Portanto, havia ali uma senhora já de idade avançada, chamada Ana, que era profetisa e que, portanto, ela também reconhece a Jesus como aquele que foi enviado por Deus para a redenção de Israel, a redenção de Jerusalém, esperada por todos. Mas a verdade é que este texto traz-nos muito mais. Tanto que o título, não é, da nossa mensagem de hoje é 6 lições da profetisa Ana. Portanto, não podemos aprender apenas 1, 2 ou 3 coisas com esta parte, com este trecho, mas podemos aprender e tirar daqui, pelo menos, talvez se calhar até mais, mas 6 lições deste trecho, que começa no verso 36 e segue até o verso 38, e que na versão Almeida, revista e atualizada, que estará também aqui presente para que os irmãos possam acompanhar connosco, ou podem também sentir-se à vontade de acompanhar das vossas Bíblias. Desculpa? Lucas, capítulo 2, dos versos 36 a 38. Portanto, o texto diz-nos assim: havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser, avançada em dias, que vivera com seu marido 7 anos desde que se casara, e que era viúva de 84 anos. Esta não deixava o templo, mas adorava noite e dia em jejuns e orações. E chegando naquela hora, dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Lucas acaba de falar sobre Simeão e então introduz-nos uma segunda testemunha. Uma segunda testemunha, assim como a lei nos exige. E podemos ler em Deuteronômio 19:15, que também estará aqui. Os textos hoje estão todos cá, mas novamente, os irmãos sintam-se à vontade em ver em vossas Bíblias. Deuteronômio 19:15, que diz assim: uma só testemunha não se levantará contra alguém por qualquer iniquidade, por qualquer pecado, seja qual for que cometer. Pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas se estabelecerá o facto. Portanto, Lucas nos apresenta não apenas uma testemunha no templo. Portanto, Jesus está no templo e os seus pais, ao levarem o menino Jesus para cumprir as exigências da lei, não apenas uma pessoa testemunha e reconhece-o como aquele que haveria de vir, o Salvador de Israel, o Messias de Deus, mas apresenta-nos então uma segunda testemunha para que valide, se cumpra aquilo que a lei exige.
E ele nos apresenta então uma segunda testemunha com algumas características bastante interessantes. A primeira característica que nós conseguimos perceber com a leitura do texto é que ela é uma testemunha credível. E porquê que então Ana é uma testemunha credível? E talvez em nossos tempos, e os irmãos com mais idade, ou como o texto mesmo diz carinhosamente, com idade mais avançada, mais experientes, talvez vão conseguir identificar mais profundamente aquilo que digo. Porque eu lembro-me e recordo-me de que, exatamente antigamente, e ouço isso, obviamente, por parte dos meus pais e dos meus avós, as pessoas de idade mais avançada eram mais respeitadas. E isto não era apenas uma realidade, se calhar, há 30, 40, 50 anos atrás. Isto era uma realidade no tempo de Jesus. E uma realidade tanto no mundo judeu, quanto, lembram-se que Lucas não está a escrever aqui para judeus, ele está a escrever para gentios. Isto também era uma realidade entre os gentios. Sempre respeitava-se mais as pessoas que tinham mais idade. Cria-se que essas pessoas, exatamente por terem mais idade, mais vivência, mais experiência, eram pessoas mais credíveis. E, portanto, uma das primeiras coisas que Lucas nos apresenta sobre ela é de que ela então era alguém credível. E ele fala da sua idade duas vezes. Uma vez ele diz que era de idade avançada e depois Lucas comete aquilo que não posso dizer que é uma indelicadeza, porque veio da parte de Deus, estamos a falar da palavra de Deus, mas aquilo que em nossos tempos procuramos evitar, não é? Quer dizer, a idade de uma senhora. E ele o faz exatamente para voltar na questão de que ela é alguém experiente e credível. Mas ela não é apenas alguém credível por sua idade. Ela também é uma mulher piedosa. Uma mulher piedosa naquele sentido que estudamos quando falava também de Simeão. Exatamente porque ela, por sua prática e vida, como nós percebemos, e o texto diz-nos, que ela estava no templo todos os dias, não deixava o templo e estava sempre a adorar, sempre com jejuns e orações. E, portanto, vemos aqui uma figura piedosa. Também existia naquela época a ideia de que uma viúva, e novamente não apenas no mundo judeu, mas também no mundo gentio, de que uma viúva que não voltava a casar era alguém ainda mais piedosa. Diferente, se calhar, de uma mulher que tornou-se viúva e casa-se novamente. E se nós fizermos aqui mais ou menos algumas contas, os irmãos devem lembrar, quando falamos sobre Maria, que eu vos apresentei a realidade de que a idade, em geral, com que se casava naquela altura era por volta dos 14 anos. E, portanto, se o texto nos apresenta que ela viveu com o seu marido em torno de 7 anos, é muito provável que ela tenha tornado-se viúva por volta dos 21. Portanto, ainda muito jovem, poderia ter casado novamente. Mas o texto não assim nos apresenta. E, portanto, esta mulher que tornou-se viúva, que viveu tão pouco tempo com seu marido, mas que decide honrar esta aliança que fez de tal maneira que não casa-se novamente, certamente naquele tempo, tanto por judeus como por gentios, era vista como uma mulher piedosa. Mas não apenas credível e piedosa. Lucas nos apresenta mais uma característica, que ele começa, na verdade, por esta característica, que ela é profetisa. E nós não precisamos sentir qualquer constrangimento, e já estudamos aqui, exatamente ao estudarmos o Evangelho de Lucas, o que vem a ser profecia, o sentido da palavra profecia, e falaremos mais à frente um bocadinho sobre esta questão. Mas a verdade é que Lucas então nos apresenta não apenas alguém credível, não apenas alguém piedoso, mas nos apresenta alguém com um ofício. Com um ofício dado por Deus, e não apenas um ofício existente no Antigo Testamento, mas um ofício também existente dentro do Novo Testamento, com uma espécie quase que de hierarquia de ofícios dentro da igreja. E nós podemos percebê-lo por aquilo que o apóstolo Paulo nos diz em 1 Coríntios, no capítulo 12, no verso 28.
quando ele diz da seguinte maneira, na primeira parte deste verso 28. A uns estabeleceu Deus na igreja primeiramente apóstolos. E nós sabemos que foi exatamente assim, não foi? Foi assim que Deus o fez. Jesus começa o seu ministério por chamar os 12, aqueles que estariam mais próximos dele. E então, em segundo lugar, profetas. Portanto, este ofício é um ofício que aparece no Novo Testamento, não apenas a designar aqui a Ana, mas depois Paulo, outro autor, vai dizer também sobre a existência deste ofício na igreja. Ana, portanto, é uma mulher credível, piedosa e que tem um ofício. A verdade é que, novamente, ao colocar esta segunda testemunha ali também no templo, conjuntamente com Simeão, Lucas parece-nos testificar ou apontar para algo que no seu próximo livro, que é o livro de Atos, também no capítulo 2, no verso 17, ele então apresentará, que diz assim, Atos 2, 17, e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Portanto, Lucas aqui parece apontar para que exatamente Deus derramará do seu Espírito sobre seus filhos e filhas. Portanto, vemos Simeão a profetizar, vemos Simeão a falar e a apontar para Jesus, vemos o texto a nos dizer Simeão, um homem cheio do Espírito Santo, e aqui vemos também esta segunda testemunha, também imbuída do mesmo sentido. Mas, ao mesmo tempo que Lucas nos apresenta esta testemunha, e obviamente, como já vimos com estas características todas, uma testemunha novamente credível, uma testemunha piedosa, uma testemunha com um ofício. Por outro lado, se olharmos novamente este texto, podemos perceber que Lucas também nos apresenta uma testemunha improvável. Ora, improvável, pastor? Uma mulher com todas estas características, como assim improvável? Como então ser ela improvável se tem tantas características? A primeira questão, e que nós vemos que ela é, sim, uma testemunha improvável, é por ela ser uma profetisa. E se nós lembrarmos, como lhes falei agora há pouco, que falaríamos sobre este sentido, lembrarmos o ofício do profeta no Antigo Testamento, que é exatamente apontar o povo no caminho de Deus. E, portanto, nós já estudamos aqui sobre isto e de que exatamente o papel do profeta é o papel da explicação da vontade de Deus, de mostrar ao povo a vontade de Deus e o seu caminho. Neste sentido, nós vemos que na maior parte das vezes em que vemos uma profecia no Antigo Testamento, esta profecia está imbuída do sentido de apontar os pecados do povo. Uma profetisa, um profeta, portanto, é alguém que nós sabemos, e Jesus mesmo depois vai dizer que o profeta não é bem recebido em sua casa. Não é um texto bastante conhecido por todos nós. Exatamente porque ele é aquele que aponta os pecados. É aquele que diz para o povo o mal que está a fazer e o como desviou-se dos caminhos do Senhor e que deve então voltar para os caminhos do Senhor. Para que possa então voltar a ter esta relação partida com Deus. Mas para além de ser profeta, era uma mulher, era uma profetisa. E nós sabemos que as mulheres na cultura judaica, obviamente, não tinham o mesmo status do que homens. E aqui, inclusive, a verdade de que Lucas a usa como testemunha faz uma coisa brilhante, que mostra a igualdade em dignidade e valor diante de Deus que homens e mulheres têm. Porque na cultura judaica, na cultura gentia, para quem Lucas apresenta, obviamente, o testemunho de uma mulher também era válido já. Mas, na cultura judaica, não era válido o testemunho de uma mulher, precisava ser o testemunho de um homem.
Tanto que muitas vezes dizia-se do número de filhos que alguém tinha e falava-se apenas dos homens. As mulheres não contavam, basicamente. E aqui Lucas faz o contrário. Lucas valoriza, Lucas dá valor, Lucas lança luz e mostra como Deus valoriza, sim, Deus dá valor e dignidade de igual forma a homem e mulher. Entretanto, naquela cultura, ela, além de ser profetisa, era mulher. E isto a limitava não apenas pela questão social, mas também porque ela não podia sequer entrar nas áreas mais internas do templo. Ela só podia ficar naquela área mais externa, onde mulheres e crianças podiam ficar. Depois desta área, havia uma área só para os homens, depois uma área apenas para os sacerdotes e depois, portanto, o Santo dos Santos, que também nós já falamos, onde Zacarias teve o encontro e Deus enviou o seu anjo para falar com Zacarias. Improvável. Filha de Fanuel, da tribo de Asser. Ao lermos isto, se calhar nos perguntamos, mas filha de Fanuel, onde mais fala de Fanuel? Da tribo de Asser, tribo de Asser. E vamos na Bíblia a tentar descobrir tribo de Asser. Que tribo é esta? E a verdade é que é possível que isto fizesse algum sentido para aqueles que liam naquela altura. Que talvez as pessoas, quem fossem ler, ao ouvir tribo de Asser, dissessem, ok, sim, já ouvi falar desta tribo. Mas a verdade é que a maior parte dos estudiosos, o estudioso J.R. Edwards, do livro de Lucas, no seu comentário bíblico Pilar, ele diz que o que acontece é que Ana, ao ser identificada como filha de Fanuel e da tribo de Asser, ambas podem ter um significado para seus leitores de Lucas. Mas é igualmente possível que Fanuel e a tribo de Asser podem vir de uma das 10 tribos perdidas. Aquelas tribos de que já não se ouve mais. Aquelas tribos que parece que foram destruídas ou acabaram-se, simplesmente desviaram-se completamente, já não estão mais ali. E, portanto, pode representar os perdidos, ainda que dentro de Israel. Mas que Deus, Ele vem alcançar os perdidos. Jesus vem restaurar o seu reino e, portanto, alcançará, como diz o texto, pessoas de todo povo, tribo, língua e nação. Ainda mesmo das tribos perdidas de Israel. Outra improbabilidade é o fato de Ana ser idosa. E nós temos aqui alguns irmãos idosos em nossa igreja e, por acaso, ao chegarmos, não é, ao estarmos aqui, temos hoje a visita de um casal que estávamos ali à porta agora há pouco, antes de começar o culto, e eles diziam-me que costumavam visitar a igreja sempre nos verões, quando cá estavam, e, portanto, vieram hoje visitar. Mas que exatamente por conta das restrições que nós temos e por conta desta situação toda que estamos a viver, obviamente os irmãos de mais idade têm evitado, têm procurado ter mais cuidado e de facto o devem fazer. E nós temos muitos irmãos de mais idade em nossa igreja. E é verdade que, portanto, precisam cuidar de sua saúde. E, portanto, alguém com mais idade, e imaginem, principalmente, estamos a falar aqui do 1º século. Uma senhora de idade, conforme o texto nos apresenta, certamente teria muito cuidado em estar no meio de multidões. E devemos lembrar que o templo era o local onde as pessoas de todo o reino de Israel peregrinavam exatamente para fazer aquilo que José e Maria estavam a fazer com Jesus e trazer novamente o seu sacrifício anual, a trazer as suas ofertas, os seus dízimos à casa do Senhor. Portanto, era um lugar com muitas pessoas, onde alguém com mais idade certamente teria dificuldade de locomover-se, poderia, se calhar, a ter dificuldades ao subir as escadas e descer as escadas porque os joelhos já fraquejam ou as ancas.
Poderiam, sem querer, sem a intenção, ganhar ali um encontrão e ir ao chão e se calhar partir um osso. E, portanto, era um lugar que provavelmente seria evitado por maior parte das pessoas com mais idade. Para além disso, nós vemos aqui o texto nos dizer que ela não deixava o templo. E agora imaginem, novamente, temos muitas pessoas com mais idade em nossa igreja. E eu fico a imaginar a família dessas pessoas, desses nossos irmãos e irmãs. Se nossos irmãos e irmãs não deixassem a igreja, portanto acordassem, tomassem o seu pequeno almoço e viessem para a igreja. Fossem em casa apenas para almoçar e voltassem para a igreja. Depois à tarde, na hora do café da tarde, fossem em casa tomar o café da tarde e voltassem para a igreja. E depois, novamente, fossem em casa jantar e se jantam cedo, ainda se calhar voltavam à igreja depois da janta até a hora de dormir e então iriam para casa somente para dormir. Eu fico a imaginar que esta família diria ao seu pai, ou sua mãe, ou avô, ou avó, que talvez, se calhar, isto estava muito excessivo. Se calhar não chega a ser nem saudável, não é? Talvez, se calhar, deveria pensar em outras coisas, deveria também ter outras atividades. Só estar na igreja, não deixar a igreja, isto não pode ser bom. Isto não faz bem. Portanto, também alguém improvável, que por conta da idade certamente também precisava descansar. Imaginem um dia intenso como este que acabei de dizer para alguém de mais idade e num sítio, não como a nossa igreja que é mais calma e certamente os irmãos se viessem aqui e fizessem isto, teriam aqui lugar para sentar, não é? Temos ali um ar-condicionado que pode deixar mais fresquinho o ambiente. Agora imaginem no primeiro século aquele ambiente e principalmente no verão, imaginem como é seco como cá e muito quente e não há sítios para sentar e de repente passar ali o dia todo, todos os dias no templo. O texto também nos apresenta que ela é uma viúva. E, portanto, o fato de ser viúva, se por um lado ser viúva dá-lhe certamente disponibilidade de tempo, porque de facto não tem um marido e uma casa para cuidar, até porque por conta da idade, ainda que tenha tido filhos, ainda neste breve espaço de tempo, certamente já eram crescidos e já cuidavam de suas próprias vidas, isto lhe dá flexibilidade, disponibilidade de tempo. Entretanto, precisamos lembrar que as viúvas vivem em estado de vulnerabilidade. Naquela altura não existia a segurança social como existe hoje, em que uma viúva, ao perder o seu marido, passa a receber então uma ajuda do Estado para que possa viver, exatamente pela falta dele. Lembrarmos também que não distante disto, mulheres trabalharem não era a coisa mais comum. De facto, apenas mulheres em situação de vulnerabilidade é que trabalhavam. Mulheres em situações como Ana. Entretanto, apesar da idade, o texto não diz que Ana trabalhava. Pelo contrário, diz que ela não deixava o templo. O texto diz-nos também que ela viveu apenas 7 anos com o seu marido. E, novamente, já falamos sobre isto, que provavelmente a idade em que as jovens casavam-se naquela altura era por volta dos 14 anos. E que, portanto, se nós fizermos esta soma, é bastante razoável imaginarmos que ela tenha ficado viúva aos 21, tendo vivido apenas muito pouco tempo com o seu marido. Algo que naquela altura qualquer jovem ansiava. Com quem será que meus pais me vão casar? Como é que será? E como que será a nossa vida? Quantos filhos teremos? E será que os nossos filhos vão ser também grandes? E serão homens, se calhar, que vão crescer? E nossa família vai se estender? E ter uma família muito numerosa, e quanto mais numerosa fosse a família, maior era a honra. Entretanto, pela maneira que Lucas nos apresenta, nós primeiro podemos ver que ela não casou-se novamente, mesmo jovem. E segundo, ainda que tenha tido algum filho, um filho homem, que teria sido nesta situação aquilo que poderia lhe salvar ou cuidar dela na ausência do seu marido, se nós fizermos a conta, casada 7 anos, ainda que tenha tido um filho no primeiro ano de casamento, esta criança teria apenas 6 anos de idade. Ainda que tivesse sido um menino,
ele não poderia fazer muito pela mãe, muito pelo contrário. Precisaria muito da mãe e teria grande necessidade, o que lhe colocaria apenas numa situação ainda de maior vulnerabilidade social. Ainda mais tendo uma mãe que não casou-se novamente. Portanto, vemos aqui uma jovem Ana, desde os seus 21 anos, em uma situação de vulnerabilidade. O texto não diz se Ana teve ou não filhos, isto não é relevante para aquilo que Lucas nos quer apresentar, mas ao dizer que é uma viúva e há tanto tempo, certamente nos mostra que era alguém que vivia numa situação vulnerável. Portanto, esta mulher, completamente à margem da sociedade, completamente vulnerável socialmente, por ter todo este conjunto de características apresentados, esta mulher não deixava o templo. Mas porquê? Diante de tudo o que nós vimos, isto é absolutamente improvável. Primeiramente, porque ela certamente poderia... Nós temos um sentido quase que de justiça humana, não é? Que diz que ela tem o direito. Ela teria o direito de ser frustrada, de ser, se calhar, amargurada com Deus. Porque, afinal, tão jovem, ficou viúva. Tão jovem, ficou em uma situação tão difícil e tão delicada. E durante toda a sua vida, durante todos esses anos, nunca casou-se, nunca teve alguém então que a desposasse novamente e que então cuidasse dela. E que passou por tudo isto que nós aqui falamos. Portanto, eu me imagino no lugar de um leitor de Lucas, um gentio, a perguntar por que é que esta mulher, a viver nestas condições, não deixava o templo. Isto não faz sentido algum. Era para ela ser alguém machucada pela vida, alguém que se calhar fosse vitimizar-se diante das situações, ou dizer, olhem para mim, tenham pena de mim. As viúvas em geral viviam de doações das comunidades, das pessoas, dos seus amigos, dos parentes. O que é que essa mulher então faz ao não sair do templo? E não estamos a dizer aqui alguém que não saía do templo por um período, ou seja, assim que o seu marido morreu, então ela ia ao templo sempre para pedir ao Senhor, se calhar, que a desse um novo marido. Ou para que Deus cuidasse dela de alguma forma. Mas vemos alguém que já está há muitos anos, há mais de 60 anos, viúva, e que continua a ir ao templo. Certamente ela ali não estava a pedir que Deus arrumasse um marido a esta altura. Não faz sentido algum. Vai contra qualquer lógica de qualquer religião. Vai contra qualquer lógica humana. E para completar, o texto não nos diz que ela não deixava o templo porque ia para então manifestar a sua indignação contra Deus. Era isto que Ana ia fazer? É isto que o texto nos diz que Ana fazia? Não. O texto nos diz que esta mulher que nós acabamos de ver estava no templo, não deixava o templo, estava no templo e adorava. Parece que então a trama, novamente na mente de um gentio, e talvez já tenham ouvido alguma situação assim, talvez você mesmo, o irmão, a irmã, já tenha passado por uma situação onde alguém questionou, mas por que então vais à igreja? Por que ainda agradeces ao vosso Deus? Vemos esta situação na Bíblia, não é? Existe um homem que passa por muita coisa difícil na vida, o seu nome é Jó, e chega a tal ponto de miséria que a sua própria mulher diz, por que ainda adora a Deus? Amaldiçoa teu Deus e morre, homem. Assim pelo menos a tua alma tem descanso, se calhar. E quantas vezes, se calhar, ouvimos já também de conhecidos, colegas de trabalho, amigos, algum amigo da escola, algo parecido. Mas por que adoras esse Deus? Por que acreditas nisto? Isto não faz sentido. Ana adorava.
Podemos perceber então, diante das características apresentadas por Lucas, que Ana não adorava a Deus por conta da sua boa circunstância. Ela não adorava a Deus porque teve um casamento longo, com muitos filhos, e que os rebanhos do seu marido, agora também cuidado por seus filhos, multiplicou-se e tornaram-se uma família muito poderosa e influente. E o seu marido, se calhar, era um dos líderes na sinagoga. Não é por isso. Não é por gratidão neste sentido. Ana é, portanto, uma mulher que adorava a Deus apesar das circunstâncias. E na semana passada, conforme estudávamos o final ali do trecho de Simeão, nós fomos mais uma vez relembrados da verdade de que rapidamente esquecemos-nos das coisas. Nesta situação ali apresentada por Lucas, de como José e Maria, rapidamente, apenas alguns dias após terem encontrado os pastores no campo a contarem-lhes, eles ainda parecem incrédulos ao chegarem no templo e verem Simeão ao dizer o que diz. Ainda usei um outro exemplo de como agimos quando pedimos uma oração e esta oração é atendida. Quando dizemos ao irmão, olha irmão, eu tenho este pedido de oração, o irmão ou a irmã poderia se calhar orar por mim. E que quando esta oração é atendida, podemos até agradecer. Se calhar podemos nos sentir gratos, talvez, quem sabe por alguns minutos, algumas horas, mas certamente, por maior que seja, este sentido de gratidão perderá dentro de alguns dias. E nos esqueceremos daquilo que Deus nos fez. Agora, nos apressamos em aparecer novamente com outros pedidos, não é? Como o exemplo que usei, quantas vezes alguém pede-nos para orar por uma situação e quando encontramos aquela pessoa e dizemos, então, e como está aquela situação? Ou, antes mesmo de podermos perguntar, a pessoa já diz, olha, eu queria pedir oração. E nós, imaginando que ainda é o mesmo pedido, dizemos, sim, eu tenho orado por si. E a pessoa diz, não, já não é por aquilo. Agora já é por outra coisa. Aquilo, mas e aquilo? O que aconteceu? Deus respondeu, mas agora eu tenho esta outra necessidade. Parece-me então que existe uma equação simples. Que quando tudo vai bem, esquecemos de Deus. E oramos com menos afinco, com menos vontade. Então, quando algo vai mal, lembramos-nos de que Deus existe, não é? E assim passamos a orar com toda a força e pedimos oração aos irmãos da igreja. Nestes casos, se Deus responde, somos gratos. Como já disse, talvez por algum tempo, mas certamente por um breve tempo, até que alguma outra circunstância apareça e então tenhamos um novo pedido pelo qual pedir. Agora, quando não obtemos a resposta esperada, ou quando já não é algo apenas que uma coisa que nos faz mal, mas quando é sistêmico, como acabamos de falar sobre Jó, e quando parece que tudo nos vai mal, nós brigamos com Deus. Se calhar porque achamos que Ele se esqueceu de nós e ficamos decepcionados como meninos e meninas mimadas, porque Deus não atendeu às nossas vontadinhas. Se tem alguma dúvida disto, leia o Antigo Testamento. Leia Êxodo. E vai perceber exatamente este movimento a acontecer todo o tempo com o povo de Deus. Vemos, portanto, que Ana adorava a Deus por quem Ele é. E o fazia noite e dia, todo o tempo. E aqui, após, obviamente, não uma introdução, mas este panorama alargado do texto, começamos a tirar, então, as lições. E a primeira lição que aprendemos é de que devemos adorar a Deus por quem Ele é. Não importa quem és, não importa quem tu és,
Homem ou mulher, pobre ou rico, se sua vida tem sido boa ou se tem sido má, se tem sido fácil ou se tem sido difícil, o motivo para adorarmos a Deus deve ser sempre o mesmo: quem Ele é. E temos um Deus poderoso, soberano e imutável. O Deus que é. Este é o testemunho de Ana. Experimentada na vida, experimentada em dores e em dificuldades. E como Ana adorava? Como é que Ana adorava? Vamos ler aqui a partir da segunda parte do verso 37. E diz que: mas Ana adorava noite e dia em jejuns e orações. E chegando naquela hora, dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Meus irmãos, nós vemos hoje um movimento, e eu não sei se todos os irmãos que cá estão hoje ou que nos assistem já perceberam, vemos um movimento muito forte de adoração por meio da música. Chegamos também a falar sobre isso na semana passada, não foi? Sobre a questão da música e a importância e o lugar da música na adoração. E, de facto, a música é uma ferramenta muito boa para adorarmos a Deus. A maior prova disso é o livro de Salmos, não é? Um livro extenso, um livro de músicas, um inário do povo de Deus, na Bíblia. Portanto, Deus ama que cantemos a Ele e quer que o adoremos também assim, com cânticos e hinos, e por isso o fazemos. Entretanto, meus irmãos, a verdadeira adoração não consiste apenas em cantar músicas. Afinal, cantar é muito fácil. Fácil não no sentido de ser afinado, não é? Porque se calhar alguns irmãos vão dizer: olha, o pastor nunca me ouviu cantar, por isso que está a dizer que cantar é fácil. Mas no sentido de proferir palavras, dizer palavras, é muito fácil. Não é preciso viver ou sequer acreditar naquilo que se canta. É simplesmente abrir a boca e dizer aquelas palavras. A música é, portanto, mais um meio daquele que crê e vive expressar aquilo que crê e vive. Neste sentido, é adoração. Mas para aquele que não crê ou não vive, é apenas música, como qualquer outra música. E enquanto preparava esta mensagem, lembrei-me que no Natal, agora passado, houve uma apresentação cá em Portimão, no Teatro Tempo. Uma apresentação de Natal, não sei se todos os irmãos souberam, e era uma apresentação de gospel. Músicas que nós poderíamos muito bem cantar cá numa cantata. Entretanto, cantada por pessoas que se calhar, não sou eu quem se pode dizer, não é? Mas que, muito provavelmente, a maioria não tem qualquer relação com Deus. Apenas cantam aquelas músicas. Portanto, eu poderia dizer que fui, então, a esta apresentação e que foi um momento lindo de adoração ao Senhor? Ou foram apenas palavras ditas, ainda que as músicas tenham sido as mesmas que as nossas? O texto não nos apresenta Ana a cantar no templo. Diz que Ana adorava, mas diz-nos que Ana adorava noite e dia. E esta é uma primeira característica. Portanto, não quer dizer que Ana cantava noite e dia, mas ela adorava noite e dia. E, portanto, temos aqui a nossa segunda lição, é de que devemos adorar a Deus todo o tempo. Portanto, devemos adorar a Deus por quem Ele é e devemos adorá-lo todo o tempo, noite e dia. E diz-nos o texto que Ana o fazia em jejuns. E aqui temos então a terceira lição. Uma lição, assim como Ana, improvável. E que talvez os irmãos nunca tenham pensado, mas que o texto de facto nos apresenta. Que é: o jejum é uma forma de adorarmos a Deus. Jejum é uma forma de adoração. Normalmente, quando as pessoas pensam em jejum,
associam a algum pedido grande, não é? Ou seja, eu tenho estado a pedir algo a Deus, eu sei que isto é algo grande, eu sei que isto é algo importante, é algo que fala muito ao meu coração, é algo que de facto eu desejo profundamente que aquilo aconteça, e então as pessoas dizem, vou até fazer um jejum. Ou seja, tornam o jejum uma maneira quase que de barganhar com Deus, ou como se fosse uma maneira de fazer mais uma pressão. Ou seja, o jejum tornou-se quase que uma greve de fome. Estou a reclamar algo com a Câmara Municipal, então vou ali para a frente da Câmara Municipal e digo, vou fazer uma greve de fome enquanto não for atendido, enquanto este meu pedido não for considerado. Não é isto que Ana nos ensina. Não é isto que Lucas nos ensina por meio do testemunho de Ana. O jejum é uma forma de adorarmos a Deus. Segundo Joel B. Green, o jejum é uma forma, naquele tempo, também reconhecida de protesto religioso, uma afirmação de que nem tudo está bem. Mas não é isso que Lucas nos apresenta em Ana. Através do testemunho de Ana, podemos ver que o jejum pode ser uma forma de adorarmos a Deus. Afinal, o jejum aproxima-nos de Deus. E se nós pararmos para perceber o que o jejum diz neste sentido, é como se disséssemos para Deus que Deus, nós o temos mesmo acima da mais essencial das nossas necessidades. Nem mesmo aquilo que sei que preciso para viver, que é o alimento, está acima do Senhor na minha vida. O Senhor, de facto, está em primeiro lugar em tudo que sou, em tudo que vivo. Se assemelha muito àquilo que Lucas vai dizer-nos daqui a alguns capítulos, no capítulo 4, no verso 4, quando ele diz, mas Jesus lhe respondeu, está escrito, não só de pão viverá o homem. E aqui Jesus cita o texto que está em Deuteronômio, capítulo 8, no verso 3, não só de pão viverá o homem, mas de toda a dádiva vinda de Deus. O jejum de Ana diz a Deus, Deus, eu não vivo de pão. Eu vivo do Senhor. E, portanto, até o pão que tenho, eu sei que o tenho, porque é graça vinda do Senhor. Então percebemos uma quarta lição com Ana. De que a verdadeira adoração provém de um coração que coloca Deus acima das próprias necessidades. Deus está acima das minhas necessidades. Não no sentido de que muitas vezes pessoas colocam de que Deus é poderoso e está acima, está no controle das minhas necessidades. Mas no sentido de que não importam as minhas necessidades diante de Deus. E não é este também o testemunho dos apóstolos martirizados, quando nem mesmo, não só as necessidades, mas a própria vida, o próprio respirar, o próprio bater do coração, são colocados abaixo de Deus. Mas Ana não adorava apenas em jejuns. O texto diz-nos que adorava em jejuns e orações. O texto, portanto, parece apontar-nos para um tipo de oração que Ana praticava. Novamente, uma oração de adoração ao Senhor. Esta parece ser a base da oração de Ana. Não tenho dúvidas de que Ana pedia, de que também fazia pedidos em sua oração. E a declaração no verso 38, nos mostra que sim, e que ela, assim como Simeão, esperava a redenção de Jerusalém.
Portanto, Ana obviamente provavelmente pedia pela redenção de Jerusalém, para que Deus não tardasse, para que Deus enviasse então o seu Messias e libertasse o povo. Mas a base da sua oração é a adoração ao Senhor. O que novamente nos remete a quem Ele é e não às circunstâncias da vida. Se oramos baseados nas circunstâncias da vida, seremos inconsistentes, seremos inconstantes. Mas se orarmos em adoração a quem Ele é, como Ele é imutável, então seremos constantes e consistentes. Mantendo nossos olhos nele e não nas circunstâncias que nos cercam e atentam contra nós e nos afligem. Jesus mesmo, quando ensina seus discípulos a orar, em Mateus capítulo 6, verso 9 a 13, um texto muito conhecido, não apenas de nós cristãos, mas até mesmo por não cristãos, não é? Que muitas vezes são obrigados a aprender, ou foram obrigados a aprender, que é o Pai Nosso. Onde nós lemos que Jesus diz: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. A oração que Jesus ensina, se os irmãos prestarem bastante atenção, vão perceber que ela inicia e termina com a adoração a quem Deus é, o seu poder, a sua majestade. E a maior parte desta oração é exatamente sobre isto. A maior parte da oração que Jesus nos ensina é gasta a adorar a Deus e quem Ele é. E mesmo quando vai tratar de pedidos, e o faz sempre não na primeira pessoa do singular, mas o faz na primeira pessoa do plural. Nós. Podemos rapidamente dividir os pedidos que Jesus nos ensina a fazer em 3 categorias, o que nos aponta novamente para a soberania de Deus. Jesus começa por pedir pelas necessidades físicas. Dá-nos o pão nosso de cada dia hoje. Parece remeter ao maná no deserto, quando Deus dava a cada dia a necessidade do seu povo. E ainda dizia: não guardem para o dia a seguir. E o maná, se fosse recolhido e guardado para o dia a seguir, no dia a seguir já não prestava. Portanto, deveria ser comido no mesmo dia todo, e esperava então que no dia a seguir, e confiava que no dia a seguir Deus o daria. Portanto, Deus dá-nos as nossas necessidades a cada dia e temos que viver em confiança disso. A segunda, perdão para os nossos pecados, em uma dinâmica que também depois se nos apresentará em Mateus capítulo 18, no verso 32 a 35, que diz assim: então o seu senhor, chamando-lhe, disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda porque me suplicaste. Não deverias tu igualmente compadecer-se do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? E indignando-se, o seu senhor entregou aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoares cada um a seu irmão. Jesus nos ensina aqui uma dinâmica. Nós pedimos perdão a Deus, pedimos que Ele nos perdoe os pecados, mas Deus também espera de nós que perdoemos os pecados dos nossos irmãos. E certamente o devemos fazer. E por fim, o reconhecimento de que não por nós mesmos, de que não por nossa capacidade,
que conseguimos resistir à tentação ou ao dia mau, mas de que apenas por sua graciosa ação em nós e por seu poder soberano que poderemos resistir às tentações. Aprendemos então assim uma quinta lição, que é a nossa oração deve estar centrada na adoração a quem Deus é e não em nossas necessidades. Afinal, como já vimos até aqui, aquele que certamente coloca Deus acima de suas necessidades, que adora a Deus por quem Deus é, que adora a Deus apesar das dificuldades, das necessidades, que tem na oração um meio de adoração, a sua oração estará dentro desses parâmetros e será, com certeza, esta verdade na sua vida expressa também em oração. E chegamos então finalmente ao verso 38, que diz assim: E chegando naquela hora, dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos que esperavam a redenção em Jerusalém. Deus é gracioso com Ana e a faz testemunhar de Jesus. Ele é a resposta às orações de Ana. Ele é a resposta, ele é o Redentor de Jerusalém, o Redentor de Israel. Jesus é a concretização do Deus a quem Ana adora e a quem Ana conhece. Reparem que os verbos dava graças e falava estão aqui no passado. Portanto, o tempo verbal aqui presente é o pretérito imperfeito. E isto não apenas em português, meus irmãos, também no original grego está no passado. Que segundo a gramática, e vou aqui usar este recurso exatamente para não tentar aqui andar a explicar e falar asneiras, mas a gramática Priberan define da seguinte maneira: quando o verbo exprime um tempo em que a ação não estava terminada ou acabada, num momento dado, o tempo chama-se imperfeito. E aqui este verbo não apenas está no passado, está no pretérito, portanto, passado imperfeito. Lucas, então, indica-nos que este ato de dar graças a Deus e de falar a respeito do menino começa naquele momento, mas não termina naquele momento. Ana continuou a dar graças e a falar a respeito do menino a todos que esperavam a redenção de Jerusalém. Aprendemos, portanto, que aquele que conhece a Deus a tal ponto de adorá-lo por quem Ele é e não pelas circunstâncias, de adorá-lo noite e dia, todo o tempo, sempre, de colocá-lo acima das suas próprias necessidades, de ter a sua oração transformada por essas verdades. E que esta pessoa piedosa, então, ao conhecer Jesus, ao encontrar-se com Jesus, não apenas dá graça e anuncia-o, mas o faz de forma constante, perene, sem cessar. E então verificamos a última verdade que este texto nos ensina: que quem encontra a Jesus dá graças e anuncia-o sempre. Até a última batida do coração. Até o último fôlego de vida. Até quando o encontrará face a face. E então já não será mais necessário dar graças e anunciá-lo. Agora restará apenas adorá-lo. Porque encontrar-se-á face a face com o seu Senhor. Por toda a eternidade, a adorá-lo. Oremos ao Senhor. Senhor, nós somos gratos ao Senhor por Tua palavra.